Olá, sejam muito bem-vindos ao portal da Engenharia Mecânica. O nosso portal, como eu sempre falo, ele apresenta às segundas e quintas-feiras tópicos tecnológicos voltados para a engenharia, tá? E hoje nós vamos falar do que é usinagem criogênica, tá? Vamos introduzir o assunto, o que é usinagem criogênica, por que ela existe, como ela funciona na prática, quais os benefícios e limitações, onde ela já é usada e para onde vai essa usinagem criogênica. Ok, você já imaginou usar o frio extremo para melhorar a usinagem, né? É uma coisa pouco pensada. Em vez de tentar remover o calor como consequência, ou seja, o calor que foi gerado, atacar o problema na raiz, lá no começo, tá? É exatamente isso que faz a usinagem criogênica. Aqui, só para ilustração, nós trouxemos um processo convencional, aqui de usinagem, né, com óleo e com resfriamento comum, e aqui um processo criogênico, que nós vamos falar mais na frente, com resfriamento criogênico, tá? Então, vamos entender nesse nosso bate-papo o que ela é, o que é a usinagem criogênica, por que existe e por que está chamando tanta atenção na indústria moderna, né? Ela está chamando muita atenção. Então vamos falar o que é a usinagem criogênica. Mas antes de continuar, eu gostaria de pedir a você que está chegando aqui no canal, que viu que não é inscrito, que se inscreva no canal, deixe seu gostei, porque é a partir da sua participação, da sua inscrição, do seu gostei, que a gente continua existindo aqui nesse espaço, tá bem? Ok, dito isso, vamos em frente. Enquanto a usinagem convencional, como nós estamos vendo aqui, ela usa fluidos em quantidade, né? Muito fluido, ou também ela usa lubrificação em quantidade mínima, através de névoa, de pequenas névoas, né? Para lubrificar e remover calor. Enquanto isso, a usinagem criogênica, ela é resfriada utilizando fluidos extremamente baixos, a temperatura extremamente baixa, chamados de criogênico, como por exemplo, o nitrogênio líquido e o CO2, tá? Em estado super resfriado. Esse é que é o papel da usinagem criogênica. Pois bem, o grande diferencial nesse caso, entre um e outro, é que o resfriamento acontece, no caso da usinagem criogênica, ela acontece exatamente na ferramenta onde sofre o desgaste, no gume da ferramenta. Isso reduz o aquecimento da aresta e diminui fenômenos como, por exemplo, amolecimento térmico, difusão e oxidação da ferramenta. Nós vamos tentar mostrar aqui um processo em que você tem aqui uma usinagem criogênica, tá? Uma usinagem através de uma broca fazendo um trabalho em usinagem criogênica. Esse processamento, ele chega a ser 5 vezes mais rápido em materiais resistentes. Isso em materiais resistentes. E é bom a gente chamar a atenção que esse processo ele se realiza a menos 321 Fahrenheit, ou seja, menos 196 graus Celsius. Então vamos ver, aqui tem o furo onde vai sair o criogênio. Ele pode ser o CO2 ou pode ser o nitrogênio líquido, tá? Ok, ele começa a sair, você está vendo aqui, né? Ele vai fazer um trabalho, já está totalmente em temperatura criogênica e vai fazer um trabalho aqui. Ele executa esse trabalho. E aqui está saindo o fluido criogênico, ou nitrogênio líquido, ou CO2, tá? Uma coisa que eu queria chamar a atenção nesse processo, que sempre surge, né, que ele está super resfriado a temperatura criogênica, é a questão da fragilização. Pode surgir a pergunta, e a fragilização? Né? O que ocorre é o seguinte, pessoal, em materiais de ferramentas, como por exemplo, metal duro, CBN, cerâmico, PCD, a resistência não cai com temperaturas criogênicas, eles são programados, ou seja, isso na ferramenta. O material, no caso do material que está sendo trabalhado, o resfriamento é superficial e acelerado. E as ligas usadas são o quê? Titânio, conel e superligas, que já são materiais projetados para trabalhar em temperaturas extremas, temperaturas em extremos térmicos, né? Inclusive mais frios que, por exemplo, do setor aeroespacial. Então, eles já são preparados para isso. Então, essa é respondendo uma possível pergunta e o problema da fragilização, é isso que a gente tem, tá bem? Então, por que existe a usinagem criogênica? A usinagem moderna, ela lida cada vez mais com materiais difíceis de usinabilidade, como nós falamos, os aeroespaciais, o titânio, o inconel e aços endurecidos. Então, esse é um problema que existe hoje. Por exemplo, esses materiais, eles acumulam calor rapidamente na ferramenta aqui e fazem com que ela se desgaste em ritmo muito elevado. Aqui é um corte usando um processo convencional, com a ferramenta aqui,
Aqui a gente está tentando simbolizar que ela está extremamente aquecida, né? Aqui é a zona de calor intenso, com os cavacos tentando cortar o titânio, tá? Pois bem, o líquido convencional, aquele somente lubrificante, ele não consegue retirar esse calor suficientemente rápido. O que acontece? O resultado é que é danoso. Por quê? Porque a perda precoce do fio de corte, além de outros danos que essa ferramenta pode sofrer, tá? A usinagem criogênica, ela entra exatamente para evitar esse superaquecimento que causa esses danos, tá bem? Então, chama-se atenção, eu só quero chamar a atenção quando eu estou elogiando a usinagem criogênica, é que ela, quando é usada da forma pura, sem um lubrificante, ela pode ter problemas. Então, o que acontece? A usinagem criogênica pura resfria, mas ela não lubrifica. Tem que se chamar atenção para isso. Ou seja, o nitrogênio líquido e o CO2, eles não são lubrificantes, tá? Por isso, só se deve usar a usinagem pura, a usinagem criogênica pura, quando o desgaste térmico for o maior problema do seu processo, tá? E não a lubrificação. Ou seja, não é o desgaste por atrito que vai lhe dar problema. O que vai lhe dar problema, como você está trabalhando com material extremamente duro, é o seu desgaste térmico. Aí justifica você usar a usinagem criogênica pura. Que é o caso, por exemplo, quando nós vamos usinar, né, ligas aeroespaciais, titânio, inconel e aço endurecidos. Esses sim são casos em que você tem o vilão principal, é o desgaste térmico. Nesses casos, desse tipo de liga, titânio, inconel e aço endurecido, justifica usar a usinagem criogênica, tá? Aí vem aquela pergunta, e quando for fazer outro tipo de serviço? Existem as evoluções, né? Hoje existe, por exemplo, a evolução chamada Crio MQL, ou seja, é um sistema híbrido, né? Você tem a lubrificação em quantidade mínima, misturado com a criogenia. Então você usa fluidos criogênicos mais a lubrificação em quantidade mínima, com lubrificantes. O que ocorre? Nesses casos híbridos, você tem aqui, você usa a criogenia, tá? Que controla a temperatura, e você usa o MQL, que é a lubrificação em quantidade mínima de óleo, que é aplicada paralelamente para ajudar no atrito. Ou seja, você resfria com a criogenia e no sistema híbrido você usa o MQL, tá? Pois bem, esse parece ser o caminho tecnológico que muitas empresas estão adotando. Por quê? Porque ele junta o resfriamento do processo criogênico com a lubrificação do MQL, que é a lubrificação em quantidade mínima. Então a solução é essa quando você não tem saída, tá? Então, como é que funciona a usinagem criogênica? Na prática, o processo consiste em você aplicar o nitrogênio líquido a menos 196, como nós vimos, ou o CO2 supercrítico, acima de 31 graus e a 73, uma pressão de 73 bar. Você aplica isso aí diretamente na região de corte. Quando eu apresento isso aqui, eu mesmo chamo a atenção para o detalhe. Por exemplo, quando eu digo que é acima de 31 graus, a uma pressão de 73 bar, pode vir aquela pergunta, mas espera aí, se ele vai resfriar, se ele é uma usinagem criogênica e você está usando o CO2 a 31 graus, a questão é a seguinte, essa temperatura e essa pressão é do criogênio que vai ser usado, mas quando ele é pulverizado, ele é injetado na ferramenta, ele passa por um processo de queda brusca de pressão, seja através do bico da ferramenta ou de um bico externo, tá? Como nós vamos ver lá na frente. Então, como a lei da física fala, se você despressuriza um gás de forma brusca, você vai ter um flash, você vai ter uma queda brusca de pressão e uma queda brusca de temperatura. E esse 31 graus, ele chega a temperaturas criogênicas, tá? Essa é a explicação. Então, esse tipo de funcionamento com um ou outro, ele pode acontecer de duas formas na nossa usinagem criogênica. Ou a aplicação externa, que você tem aqui os bocais, tá? E aqui tem uma queda brusca de pressão, se for o CO2. Quando ele tem uma queda brusca de pressão, ele tem uma queda brusca de temperatura. É o efeito da válvula de expansão, tá? Então você tem aqui a queda brusca. Ele pode ser feito dessa forma, ou ele pode ser feito com aplicação interna, ou seja, a própria ferramenta, né, ela já tem os furos, como nós vimos lá na animação, a própria ferramenta ela já tem os furos e os canais internos da ferramenta que fazem o resfriamento através de um ou de outro, ou do CO2 ou do nitrogênio líquido. Então, é assim que funciona a usinagem criogênica, tá?
O fluido criogênico, ele ao bater aqui na ferramenta, ou tocar na aresta da ferramenta, ele absorve calor de forma super eficiente, estabiliza a temperatura imediatamente, porque você imagina, quando ele bate aqui, ele evapora, porque ele absorve calor instantaneamente, e isso torna o processo, a absorção de calor, enormemente eficiente. Ela é muito eficiente, tá? É totalmente diferente dos processos convencionais. Esse processo, ou de uma forma através de bocal, ou dessa forma aqui, ele causa um grande aumento na eficiência térmica do sistema como um todo. Então é assim que funciona a usinagem criogênica. Quais são os benefícios e as limitações da usinagem criogênica? Pois bem, nós temos, como tudo na vida tem seu lado bom e seu lado de dificuldades, né? Então nós temos um aumento na vida útil, né? Nós temos um aumento na vida útil da ferramenta, isso é um benefício. Nós temos um melhor acabamento superficial, né? Tudo aqui são benefícios, são melhoras, tá? E nós temos também uma usinagem de materiais difíceis com mais segurança. Então, são esses pontos principais de benefício. Mas como tudo tem o lado da dificuldade, a primeira limitação é que o custo inicial é maior. E você também vai ter que ter uma infraestrutura mais sofisticada, é preciso mais infraestrutura, ferramentas, pessoal qualificado e tudo mais, tá? Então você tem também outra limitação, que é a criogenia não é ideal para todos os materiais, como nós vimos. Ela é usada apenas para determinado tipo de ligas, tá? Agora, onde é que essa usinagem criogênica é usada e para onde ela vai? Qual o futuro dessa usinagem criogênica? Hoje, a usinagem criogênica, ela é muito usada em setores de altíssima exigência. Por exemplo, aeroespacial, tá? A parte biomédica em prótese é uma área muito especializada, ou também em turbinas de alta responsabilidade. Ou seja, isso aqui é o que nós temos, onde já é usado. O que é que se pretende com a usinagem criogênica? É sair desse espaço altamente especializado para fazer uma integração com a indústria moderna, com a indústria de larga escala, ou seja, a coisa se tornar mais comum no dia a dia da indústria, tá? Então, a próxima geração de máquinas CNC, né, totalmente integradas com tecnologia 4.0, nas quais a refrigeração criogênica já virá embutida na fabricação do CNC, ou seja, o CNC já virá exatamente com essa parte embutida e adequada à tecnologia 4.0, tá? Essa é onde ela está e para onde ela vai, tá? Pois bem, no Brasil, no nosso país, ainda é pouco difundida, mas o interesse está crescendo, né? A gente analisa artigos e coisas que surgem no dia a dia, é que o interesse está crescendo à medida que a indústria começa a adotar mais materiais avançados e busca por processos mais sustentáveis, ou seja, materiais mais duros, principalmente para a área aeroespacial, que geram muito calor e que exige a usinagem criogênica, tá, gente? Então, o futuro, ele aponta para sistemas híbridos, ou seja, para sistema onde você tem a lubrificação em quantidade mínima, mais a criogenia. E integração total em máquinas CNC, que vai ser o futuro dessa usinagem criogênica, vão ser as CNC, logicamente, já projetadas com linhas criogênicas embutidas. Ok, pessoal? Estamos chegando ao final desse mais um bate-papo, tá? Que é a usinagem criogênica. Eu espero que, se você não se inscreveu ainda, se inscreva no nosso portal. Se você não deixou seu like, deixa seu like, deixa seu gostei, porque é através da sua participação e do seu envolvimento que a gente continua existindo aqui, tá? Pois bem, até o próximo encontro, um grande abraço e tchau!